Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo aqui, essa apresentação sobre o nosso planejamento estratégico que fizemos lá na CDL Florianópolis, juntamente com o apoio do CIE. E o objetivo dessa gravação, desse vídeo, é recordar você de tudo aquilo que a gente viu e te fazer exercitar, colocar no papel, com o apoio de todos os mentores do Núcleo de Estratégia Empresarial, para que a gente vá tirando daí do campo das ideias e trazendo para o campo efetivamente do papel, até a gente ter detalhadinho todo o nosso mapa estratégico e principalmente os planos de ação. Então, sou o Fábio Amaral, vou ter um prazer aqui de estar na guiança nesse bate-papo. Eu peço que você acompanhe atentamente. A ideia é, você vai assistir uma parte, aí vai pausar esse vídeo, vai exercitar, porque você vai estar recebendo juntamente com essa gravação o PDF da apresentação e uma planilha em Excel. Você pode fazer em outro instrumento, se desejar, não tem problema. Mas a ideia é que você vá materializando. A planilha no Excel também não é o final, porque depois a gente resulta em um relatório, mas primeiro a gente vai nessas duas etapas, tá bem? Então aperta teu cinto aí, convida quem você achar necessário para estar contigo nessa jornada e bora lá. Então vamos iniciar aqui recordando tudo aquilo que nós vimos. Então nós fizemos uma imersão de uma tarde toda para planejar aí o nosso 2024. Então, sempre é bom lembrar que, quando a gente veleja assim, um objetivo claro, a gente sempre acha que o problema está do lado de fora. São os ventos que nos ajudam, não nos ajudam, é a sorte que não está ao meu lado, é o universo que está contra mim. E, na verdade, a gente é que tem que colocar uma intenção clara para saber para onde estamos indo. Então, a gente deu uma olhadinha naquele dia daquilo que nos aguardava, eu vou passar rapidamente, fizemos as nossas apresentações, levantamos expectativas, conhecemos outras entidades e alinhamos que o planejamento estratégico nada mais é que um processo tal qual quanto a pagar, a receber, processo de atendimento que você faz aí na sua entidade. Então, não é ele que vai fazer a grande diferença, ele é apenas uma metodologia para extrair da gente aquilo que a gente precisa, a antena cósmica que cada um de nós tem, saber para onde vamos, de que forma vamos. Então, se eu vou a Curitiba, eu posso ir de várias formas de Floripa a Curitiba. Agora eu tenho que saber que eu vou e tenho que saber de que forma eu vou, que velocidade, de que forma pretendo chegar lá. E lembrar que ter estratégias é fazer opções. Então, quando eu opto, por exemplo, um determinado posicionamento, eu não posso ter outro posicionamento. E é isso que diferencia a minha entidade da sua entidade, a minha empresa da sua empresa, uma pessoa de outra pessoa. Então, as pessoas, elas reconhecem o comportamento da entidade, elas gostam ou não gostam. Então, a gente sabe o público-alvo, a gente sabe como se comportar e sabe de que forma entregar aquilo que de melhor a gente faz. Então, vantagens operacionais, é claro, elas não duram muito tempo. Então, é importante a gente ter uma estratégia até para sobreviver, senão a gente faz muito exercício, a gente faz muita força e o cuidador, que são vocês, acabam realmente degringolando no meio do caminho porque a gente está fazendo o movimento certo da maneira errada. Então, se eu tenho uma entidade que tem um planejamento estratégico, aumenta a minha chance de estar no lugar certo, na hora certa para captar recurso, para aplicar esse recurso, para entregar o que de melhor nós temos. Lembrando que quando a gente planeja, a gente não passa a ter um bilhete de garantia de sucesso. O que passa a acontecer conosco é que efetivamente a gente coloca toda a entidade em movimento e de preferência alinhados. E aí a gente vai corrigindo essa rota no meio do caminho, nunca é uma linha reta, e isso faz com que a mágica aconteça, isso faz com que as coisas se modifiquem. Então, vai aumentar muito a probabilidade de você viver, você representando a sua entidade, os cuidadores, conseguirem cuidar de si mesmo e, ao mesmo tempo, entregar de melhor aquilo que podem entregar num longo espaço de tempo. Não adianta, a gente não está falando aqui de tiro rápido, nós estamos falando de maratona. Então, nós convidamos vocês a fazer um histórico da entidade e colocar algumas diretrizes, fazer uma linha do tempo. Então, você pode agora fazer uma revisão dessa linha do tempo, ou se já estiver satisfeito com esse histórico, não tem problema.
Se você não está, pausa o vídeo, faz uma bela linha do tempo com um ano e grandes movimentações, desde quando começou até o momento atual, com marcos muito claros. No ano tal aconteceu uma mudança de sede, no ano tal a gente começou a atender outras coisas que não atendíamos, ou cresceu muito, ou tivemos o apoio A, B e C. Então verifique a evolução da entidade, porque não adianta planejar o futuro se a gente não olha, porque qual é a motivação que iniciou isso tudo, de onde nós viemos. Eu estou passando rapidinho, que você pode voltar quantas vezes quiser, e o objetivo é só recordar, já que a gente viu tudo isso aqui junto. Vamos então agora onde a coisa começa efetivamente a ser mão na massa mesmo. O reposicionamento estratégico. Por que reposicionamento? Porque todos nós temos um posicionamento, mas muitas vezes não é o posicionamento que eu gostaria para a entidade. Então, aquilo que eu gostaria, aquilo que a gente faz, às vezes não bate com a forma que a gente se comporta. Muitas vezes por falta realmente de sentar, analisar e fazer esse processo que nós estamos fazendo agora. Então, o primeiro ponto é a gente mapear o que a gente chama de stakeholders, ou grupos de interesse. O que são esses grupos de interesse? São aqueles grupos que são muito importantes para a entidade. Seja o governo, que de alguma forma nos apoia, seja a sociedade, que necessita do que a gente faz, seja os clientes, que são os usuários, as pessoas que vocês atendem aí nas entidades, sejam os colaboradores, os fornecedores e, é claro, os próprios donos, aquelas pessoas que idealizaram a ONG, a entidade, ou muitas vezes até uma empresa sem fins lucrativos. Então, a gente vai mapear esses grupos de interesse, mapear as variáveis de interesse de cada um desses grupos. O que é esse exercício? Um exercício de empatia. Se colocar no lugar do colaborador e perguntar o que interessa a ele. Talvez interessa ser útil, talvez interessa construir um mundo melhor, mas talvez interesse também ele conseguir ter algum salário digno para poder se manter. O que interessa ao dono pode ser variáveis parecidas, mas talvez tenha algo mais que interesse a ele. O que interessa ao governo? Que a gente consiga contribuir num papel que muitas vezes o governo não consegue atender. Às vezes ele consegue viabilizar, mas ele não consegue efetivamente concretizar. Então ele tem intenções, tem políticas, às vezes tem recurso, ou não viabiliza o recurso, às vezes até do privado, para que a gente possa fazer uso. Então as variáveis de interesse do governo são diferentes das variáveis de interesse dos clientes e fornecedores e de todos os demais grupos de interesse. Então, depois que a gente definiu variáveis de interesse e grupos de interesse, melhor, ao contrário, definimos os grupos de interesse e variáveis de interesse, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, antes de entrar no Core Business, e eu vou pedir para vocês, então, mudarem de cenário. Então, eu vou interromper minha tela aqui. E nós vamos agora mudar para a planilha. Como eu falei, é bem mão na massa. Então, a gente muda da planilha que vocês vão estar recebendo e ela vai ter esse formato. Então, aqui estão os grupos de interesse, tem até um lembrete aqui, se vocês precisarem. Os grupos de interesse eu vou colocar aqui, por exemplo, os donos, os colaboradores, os fornecedores, os clientes, a sociedade e o governo. Posso editar? Posso. Eu não gosto de chamar de clientes, o que eu gosto de chamar de usuários ou de beneficiários. Eu não sei que nome que vocês vão dar, mas eu posso. Ah, não, no nosso caso são jovens e crianças, então eu quero colocar jovens e crianças. Não tem problema. Você pode editar à vontade. Então você vai colocar os seus grupos de interesse aqui em cima. E depois, em cada uma dessas colunas, você vai escrever o que interessa a eles. Então, por exemplo, o que interessa aos colaboradores, como eu falei? Ah, interessa ser útil, interessa ajudar ao próximo, interessa construir um mundo mais digno. Faltou um I aqui. Digno. Interessa também que ele tenha um salário justo, né? Interessa a causa da entidade. Então, eu vou escrevendo várias coisas aqui, mas também interessa a ele, por exemplo, qualidade de vida, possivelmente. Então, você pode listar várias coisas que você entende que esses grupos de interesse têm um interesse. Então, por exemplo, jovens em criança, o que interessa a eles? Interessa ser atendidos,
interessa serem acolhidos, por exemplo, ter uma educação, ter um futuro. E conforme eu vou fazendo e escrevendo aqui, eu vou lembrando, poxa, mas ter um futuro para a sociedade também interessa, né? Ter um futuro também interessa à sociedade. Mas eu posso lembrar que para o colaborador e para o próprio dono ter um futuro também interessa. Então você vai listar preenchendo todas essas colunas e depois você vai destacar aquilo que você percebe que é comum em todos eles. Tem algumas coisas, algumas variáveis de interesse que são comuns aos grupos de interesse. Então, primeiro você vai preencher os grupos de interesse, o nome, e depois as variáveis de interesse. Tá, e para que serve esse exercício? Esse exercício é para que a gente se coloque no lugar desses grupos de interesse, e principalmente que a gente alinhe o que a gente chama de discurso estratégico. O que é isso? É a nossa fala. Então, imagina que você foi convidado para fazer uma palestra, aonde vão ter lá outros donos de negócio, outros donos de entidade, que podem apoiar a sua entidade com dinheiro, com ajuda. Então, possivelmente, você vai usar as variáveis desta coluna de donos aqui, ó. Mas imagina que você agora vai fazer uma palestra onde vamos ter lá jovens, crianças, sociedade e governo. Então, você vai olhar as variáveis de interesse que estão nesse lado aqui. E o amarelo, o comum, Fábio, para que serve isso? O amarelo serve para quem tem um discurso quando eu vou conversar com a maior parte das pessoas. E para que serve? Porque muitas vezes a gente faz o mais difícil, que é carregar o piano e realizar tudo. Na hora que eu vou falar o que fazemos, eu uso variáveis que não tocam as pessoas. E aí eu não consigo fazê-las enxergar como que elas poderiam contribuir com a minha entidade, como que elas poderiam se beneficiar da minha entidade, apoiar e assim sucessivamente. Então essa é a primeira parte, tu vai salvando a planilha aí no lugar onde você escolheu, vou interromper, então vai ser essa dinâmica, nós vamos de lá para cá e de aqui para lá. Voltando para a nossa apresentação, depois que você listou as variáveis, os grupos de interesse, as variáveis de interesse, a gente mergulha agora no valor agregado qualitativo. Core é núcleo, business é negócio. No caso da nossa entidade, é o núcleo da nossa entidade. É o valor agregado qualitativo que faz com que as pessoas se conectem a gente como nunca. E isso faz com que elas nos apoiem, que elas utilizem, que elas estejam presentes, que elas sejam apaixonadas pelaquilo que a gente faz. Porque muitas vezes a gente confunde o que faz com a visão restrita, onde, na verdade, nós deveríamos defender sempre a visão ampliada. Então, alguns exemplos de empresas aí, se você olhar, a Copenhague, ela não vende chocolate, ela vende presentes. O ponto de venda dela, as embalagens, tudo é feito para que quando você compra algo lá, ele já está pronto para presentear outras pessoas. A Revlon não vende cosméticos, ela vende esperança de beleza. A Arisco não vende tempero, ela vende alimentos. Então, qual é o valor agregado qualitativo aí da sua entidade? E como que a gente descobre isso? A gente lista algumas palavras que são qualitativas, que são visão ampliada, sutil. Por exemplo, a gente vende esperança de futuro. A gente vende dignidade e acolhimento. A gente vende autonomia para as pessoas ou para os idosos. Então, quando eu entro em palavras assim, eu estou ajudando a construir a minha visão, a minha missão de futuro, porque o valor agregado qualitativo, forçosamente, uma parte dele vai compor a nossa missão. Então, nós vamos exercitar daqui a pouco, e juntamente com a missão, juntamente com o nosso valor agregado qualitativo, nós vamos definir qual é o cliente-alvo, qual é o grupo, o indivíduo do grupo de consumidores que compra com regularidade. É claro que, no nosso caso, o compra é entre aspas, e que usa aquilo que a gente oferece na nossa entidade. Então, se eu atendo 60 a mais, idosos de 60 a mais, com certa vulnerabilidade ou dificuldade, eu tenho que deixar isso muito claro. Se eu atendo, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, quais são essas necessidades? Porque quem quer atender a tudo e todos, muitas vezes fica pelo caminho
porque o fardo já é pesado quando a gente foca, porque sempre tem muita gente precisando de ajuda. Então, a gente tem que saber direitinho de quem que nós estamos falando. E fatores críticos de sucesso, que vai ser esse outro exercício que vamos fazer agora, é elencar tudo aquilo que não poderia dar errado de jeito nenhum dentro da nossa entidade. Ele é crítico porque quando ele dá errado, os nossos usuários, os nossos clientes vão sentir na hora. E isso acaba sendo muito ruim porque causa um transtorno muito complicado. Então vamos lá exercitar mais um bocadinho. Vou trocar de tela aqui, vou trazer a nossa planilha e vocês vão perceber que aqui embaixo nós temos uma aba para cada etapa que nós temos fazendo. A minha sugestão é que vocês cadenciem semanalmente, porque nós temos um outro encontro que nos aguarda, onde a gente tem que estar com tudo isso pronto. Então, você pode fazer tudo isso aqui que estamos te passando agora, numa única sentada, mas eu sugiro que você vá fazendo por partes, que você se divida no tempo e vá contando com o apoio dos mentores do Núcleo Estratégia Empresarial para que você não trave. Então, aqui, eu troco de aba o CB e o CA, que é o valor agregado qualitativo que a gente acabou de ver, juntamente com o cliente-alvo. Como que a gente preenche isso aqui? Você vai listar aqui os seus serviços. A maioria aqui vai ter serviços. Então, imagina que eu tenho um trabalho de educação infantil ou uma educação digital, vamos chamar assim. A gente propõe isso. Ou a gente tem um trabalho de cuidar de idosos. E aí vai, qual o serviço que você coloca, que você dispõe. Depois você vem aqui, como lá no serviço você já dá uma letra, você reforça qual é o seu cliente alvo, crianças de 6 a 10 anos, né? Adolescentes de 10 a 15 anos, idosos de 60 a mais. Independente qual é o seu cliente-alvo, você vai anotar correlacionando com o seu serviço aqui. Claro que eu fiz exemplos diferentes, você vai fazer para a sua entidade. Qual o valor agregado qualitativo que você entrega nesse serviço? Então, aqui entra aquelas palavrinhas mágicas que pode ser, eu não estou entregando educação, eu estou entregando um futuro para essas crianças. Eu não estou entregando educação digital, eu estou entregando empregabilidade, que não deixa de ser um futuro. Eu não estou cuidando de idosos, eu estou resgatando a dignidade ou autonomia. E aí você vai listar aquilo que é o valor agregado qualitativo. É aquilo que eu não digo no dia a dia, mas que as pessoas vão efetivamente entender. Por fim, você troca de aba e vem aqui em fatores críticos de sucesso, pensa nas áreas da sua entidade, por exemplo, eu tenho administrativo financeiro, eu tenho atendimento, eu tenho transporte, às vezes você pode ter transporte de jovens, crianças, idosos, você pode ter cobrança, no caso de vocês talvez não caiba muito a questão de cobrança. Eu posso ter várias coisas aqui que eu tenho, inclusive questões organizacionais. Então, para cada questão dessa, você vai listar aquilo que não poderia dar errado. Então, por exemplo, no administrativo financeiro de uma entidade, as atas e acompanhamentos, eles não podem dar errado, porque senão eu fico inelegível para poder resgatar benefícios governamentais que às vezes estão à disposição. Eu tenho vários requisitos que não podem dar errado. Por exemplo, o controle financeiro, é bacana que ele também não dê errado, porque senão eu passo a ter dificuldades. No atendimento, aqui eu posso listar tudo aquilo que não poderia dar errado. Então, por exemplo, não pode dar errado a capacitação ou a expertise, o conhecimento, vou chamar de conhecimento, o conhecimento dos nossos colaboradores ao atender.
Então, o que não pode dar errado? Não pode dar errado, por exemplo, a limpeza. Porque se der errado a limpeza, eu posso ter um agravante, eu posso ter complicadores. Vocês vão saber o que não pode dar errado. Então, você vai listar aqui em cada área que você tem. Então, lembrando que toda essa parte ela é editável. Se, aquisição para gente, eu não entendo o que é isso. Aquisição são compras. Cobrança não cabe para gente. Então, tá bom. Então, pode ser que você tenha captação de recursos, por exemplo. Então, você pode preencher conforme a sua entidade aqui em cima e depois você vai listar o que são fatores críticos de sucesso aí para a sua entidade. Vamos respirar um bocadinho, como eu falei, esse objetivo dessa gravação, desse vídeo, é que você vá assistindo, pause com tranquilidade, vai lá, faça o seu exercício, anote as suas dúvidas, vai ter à tua disposição semanalmente mentores do Núcleo de Estratégias Empresariais para que você possa ir construindo. Então, o que eu te aconselho? Faça uma programação de agenda, se você acha, eu já sei que eu vou precisar de ajuda, se programa para ler, né, para assistir esse vídeo, exercitar e já ter uma agenda. Se você deixar para buscar a agenda somente depois de ter a dúvida, talvez você não consiga encaixe na agenda do mentor, e isso vai ficar um pouquinho mais difícil, mas o nosso objetivo é dar apoio total a vocês. Bora lá que o tempo não passa, o tempo voa. Então, vamos lá. Nós estamos aqui agora na quarta etapa que vocês vão preencher. Então, está separado em etapas, mas você pode separar do jeito que você quiser aí na sua entidade, que é a análise ambiental com a análise de SWOT. A análise de SWOT a gente trabalhou também fortemente aquele dia, que são as siglas, as iniciais de forças, fraquezas, ameaças, oportunidades e ameaças. No bom português seria FOFA, forças, né? E aí o O de forças e oportunidades, fraquezas e ameaças seria FOFA. É uma matriz de correlação onde eu analiso o ambiente interno e o ambiente externo. Então vamos lá, vamos olhar isso. O que é o ambiente interno? Porta para dentro da entidade, eu vou olhar e ver o que hoje eu desempenho muito bem. Cara, a gente faz atendimentos excelentes. Então, isso aí é uma grande força que nós temos. A gente consegue ter uma comunicação com a sociedade, com os nossos clientes usuários, muito acima da média. A gente consegue entregar o produto A, B e C de uma forma fantástica. Eu tenho um grupo de colaboradores, voluntários, muito, extremamente engajado. Ou seja, tudo porta para dentro. Força. Fraqueza. Nossa organização pode hoje estar assim meio bagunçada. O financeiro hoje é uma fraqueza, por exemplo, gigante. A limpeza, asseio, aquela questão mais... Ou, às vezes, a estrutura pode ser uma fraqueza. Não, eu não tenho uma rampa de acesso, uma rampa que eu precisaria muito, eu tenho, mas ela não atende. Então, lembre-se, porta para dentro, você vai ver forças, aquilo que é bem desempenhado, fraqueza, aquilo que não é bem desempenhado, que precisa ser melhorado. E forças e fraquezas é uma fotografia atual, não é uma fotografia de futuro. É uma fotografia atual e também não é uma fotografia de passado. É o que acontece hoje. Da porta para fora da entidade, o que a gente tem é o chamado ambiente externo. Enquanto eu tenho quase um bom controle, para não dizer quase total, do ambiente interno, no ambiente externo eu tenho baixíssimo controle. Então eu vou olhar para fora e vou ver oportunidades e ameaças. O que são ameaças? Ameaças pode ser alguma regulamentação que vá diminuir os recursos que nos ajudam hoje. A ameaça pode ser que alguma mudança governamental, uma mudança de governo, mudança de postura ou filosofia, elimine tudo aquilo que nos mantém. A ameaça pode ser tudo que vem de fora, por exemplo, a diminuição de voluntários do pessoal engajado, que é essa parte. Isso é uma grande ameaça para a gente. Oportunidade. Apesar do termo ser esquisito, oportunidade é tudo aquilo que eu posso, já que está posto do lado de fora,
aproveitar para que eu possa realmente fazer um crescimento do meu negócio. Então, o que eu posso pensar como oportunidade? Eu tenho cada vez mais pessoas necessitando do meu serviço. Não é uma coisa boa, mas para fim da entidade eu entendo, nossa, eu tenho gente para atender desde sempre. E assim a gente vai seguindo cada vez mais. Então, apesar de ser estranho que a gente entenda, mas a metodologia chama isso de oportunidade. No nosso caso aqui específico, você vai transcender essa questão, que era algo que a gente não gostaria que fosse tão necessário, mas já que é, a gente olha e vê, bom, pessoas que eu posso estar atendendo, que eu posso estar contribuindo, que eu posso estar ajudando, são questões que eu posso lançar ali como oportunidades. E, então, somando o ambiente interno com o ambiente externo, novamente a gente pode exercitar e a gente vai preenchendo a nossa planilha. Vamos lá para a nossa planilha. Você vai pegar uma aba aqui de SWOT e nessa aba você vai preencher tudo aquilo que é forte. Então eu tenho colaboradores engajados. Eu tenho voluntários experientes. Eu tenho apoio de A, B, C. Então, você vai listar tudo aquilo que é força. Talvez a tua estrutura seja uma força. Talvez o teu tempo de atuação seja uma força. E, ao mesmo tempo, você vai listar, lembrando que força e fraqueza é ambiente interno, então tem que ser uma atividade. Pode ser que a minha organização hoje seja uma fraqueza. Pode ser que o meu financeiro seja uma fraqueza. Pode ser que alguns requisitos legais sejam uma fraqueza. Então, você vai listar tudo aquilo que é força e fraqueza. Você vai listando aqui. Deixa eu dar uma diminuidinha para caber daqui, que eu acho que é um pouquinho melhor para vocês enxergarem. Então, aí aqui embaixo, você rola a tela e você coloca as oportunidades. Daqui a pouco, né, mais um pouquinho, nós vamos usar, porque você já até trabalhamos isso aqui no dia do seminário, da nossa imersão, e você pode pegar suas anotações ou simplesmente construir novas. Então, por exemplo, o número de pessoas necessitadas pode ser uma oportunidade. Por exemplo, outros bairros que precisam da nossa ajuda. Então, qualquer questão que você entenda de lado do portão para fora agora, do lado de fora da nossa entidade, que você entenda como oportunidade, você vai listar aqui. E tudo aquilo que você entenda que pode vir a ser uma ameaça, você vai listar naturalmente desse lado. Então, a ameaça pode ser um corte de subsídios e apoios. A ameaça pode ser uma mudança governamental. Pronto. Pode ser que eu perca algum apoio ou subsídio. Então, por quê? Porque daí, às vezes, isso pode acontecer. Então, qualquer ameaça que você perceba, e nós vamos, então, listar, gaste um bom tempo para fazer isso, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Espero que estejamos juntos até aqui. Se não tiver, claro, volta o vídeo, assiste de novo, faça com calma, não tem pressa e contem com o apoio, obviamente, dos mentores do Núcleo de Estratégias Empresariais. Vamos agora para uma etapa que é a visão, missão e valores. E eu prometo que essa coisa se encaixa depois, como vocês viram lá, tudo se encaixa. Então, o que é a visão? A visão da nossa entidade é um estado desejável projetado para a empresa no futuro. É aquilo que nós não somos, é aquilo que desejamos ser. Seria aquela página, a primeira página de um jornal que eu queria ver estampado, ou num site, né, que hoje talvez seja mais tranquilo pensar assim, sobre a nossa entidade. Então, é aquela visão de futuro, é aquela chama que nos movimenta, que nos chama a ir em frente, é a razão que eu ainda quero construir. Ela deve indicar o caminho, a direção que a nossa entidade, o nosso auxílio, a nossa
execução, a nossa atuação está tomando, para que todos saibam para onde vamos. Algumas características da visão de futuro: é o que sonhamos, é para onde vamos, passaporte do hoje para o amanhã, projeta quem desejamos ser, energiza, inspira, focaliza no futuro, é mutável conforme os desafios. Por que que ela é mutável? Porque ela nos inspira a continuar caminhando. Foi aquela analogia que usamos quanto ao horizonte. Você vai dando um passo e cada vez que eu dou um passo, mais um passo, o horizonte também se distancia. No caso da visão, a gente vai chegar bem próximo e até concretizá-la, mas nesse caso, quando a gente estiver lá concretizando, a gente vai criar uma outra para manter todo mundo em movimento. Essa é uma atribuição, normalmente, do capitão, da capitã do barco. É o líder maior que, normalmente, é a sua antena. Ele olha para aquilo que os olhos não conseguem ver e fala: chegaremos daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 10, daqui a 1, nós teremos a nossa sede própria. Então, ele está enxergando isso. Também o que devemos fazer hoje, a nossa carteirinha de identidade, a razão da existência da empresa é a missão do nosso negócio, é a missão da nossa entidade, é para que existimos. E é claro que ela é fundamental para o alcance da visão. Não adianta eu ter uma visão se eu não tenho definido quem eu sou, qual é a essência da nossa entidade. Características: identificam nossa entidade, é o ponto de partida, carteirinha de quem somos. Nós somos isso, atendemos esse nicho, esse cliente-alvo, com esse tempero que é o valor agregado qualitativo. Então, ela identifica, ela dá rumo, ela motiva, foco do hoje para o amanhã e tem vocação para a eternidade. Por quê? Um abacateiro, normalmente, sempre será um abacateiro. Ele pode dar abacate de diversas formas, mas a minha essência, normalmente, ela não fica mudando. E a missão traduz essa essência. Por fim, não menos importante, pelo contrário, valores, regras básicas, que tudo é válido desde que norteado pelos nossos valores. Eles nos ajudam a compor aquilo que a gente sabe. Olha, se ultrapassar isso aqui, não dá para fazer. Então, se os nossos valores é trabalhar sempre com excelência, isso não se negocia. Se os nossos valores é trabalhar dentro da lei e da ordem, isso não se negocia. Se os nossos valores é honestidade, transparência, isso não se negocia. Se os nossos valores é acolhimento ao próximo, isso não se negocia. E aí a gente passa a fazer um ensaio de visão, missão e valores. Então, novamente, você vai pausar o vídeo e, nesse caso, você vai pegar um caderno, uma folha, um ponto doc da vida, um documento que você quiser. E você vai fazer um ensaio de visão. Então, queremos ser referência no apoio aos idosos com necessidades especiais até o ano XYZ. Então, essa é uma visão de futuro. Queremos atender e modificar a vida de 5.000 jovens até dezembro de 2025. Essa é uma outra visão. Você vai fazer ensaio da missão. Então, quem nós somos? Somos a entidade sem fins lucrativos que auxiliam jovens a construir um futuro digno e louvável para si e para seus entes queridos. Olha só, razão da existência, missão. É o que nós somos, quem nós atendemos e o valor agregado qualitativo. Lembra que a gente exercitou ele lá atrás? Então, você vai pegar e vai encaixar. Já a visão é o que eu quero ser. Ela pode ser algo, eu quero atender, por exemplo, 5.000 jovens até o ano tal, mês tal. Eu quero estar atendendo a comunidade nos bairros A, B e C até a data tal. Queremos construir uma sede própria até. Tudo isso pode ser visão de futuro. Queremos ser reconhecida como a melhor entidade, a mais completa, a mais capacitada até o ano tal da região da Grande Floripa. Então, visão de futuro é o que nós queremos ser. Missão é aquilo que temos que ser hoje. Então, missão é o que fazemos, valor agregado qualitativo e para quem fazemos. Então, é isso. Queremos transformar vidas de idosos, entregando ou resgatando a dignidade e autonomia no seu dia a dia. Então, nós somos a entidade sem fins lucrativos que auxilia idosos a resgatarem a sua dignidade e a sua autonomia no dia a dia. Já estou dizendo, aqui vi o que somos, cliente-alvo, valor agregado qualitativo, visão de futuro é aquilo que desejamos ser.
Valores, eu já dei alguns exemplos, espero que tenha ficado claro, se não, é só você levantar a bandeira. Vamos em frente, agora a gente já está chegando na parte mais densa, e essa parte mais densa vai dizer o quê? Vamos traduzir bandeiras e objetivos. Nós trabalhamos na nossa imersão as bandeiras. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente trabalhou, a gente definiu algumas bandeiras a partir de linhas de contorno. Então, por exemplo, se eu acho que o meu financeiro precisa de uma bandeira, e normalmente precisa, eu vou escolher uma bandeira para ele. O que é a bandeira? É aquilo que está caindo de maduro, que eu sei que, olha, nesse próximo ano, nós precisamos olhar, por exemplo, para o equilíbrio financeiro. Então, a minha bandeira vai ser equilíbrio financeiro. Eu posso olhar e falar assim, na questão organizacional, a gente não consegue manter as coisas organizadas em termos de regimento, ato e outras coisas. Então, pode ser que a minha bandeira seja organização administrativa. Pode ser que a minha bandeira, né, eu preciso atuar urgentemente na estrutura física da nossa entidade. Nós estamos muito complexos, está muito complexa a situação. Então, talvez eu coloque uma bandeira ligada à questão de reestruturação física da entidade. A bandeira é algo fácil de ser lembrado, então escolha um nome simples de ser lembrado para que vocês traduzam essa bandeira. Então, por exemplo, eu poderia colocar bandeira crescimento, bandeira capacitação, que envolve a todos os interessados, processo, equilíbrio financeiro, mas eu posso ter uma bandeira, por exemplo, né, comunicação, eu posso ter uma bandeira, como eu já comentei, de estruturação física, vocês escolhem. E os objetivos estratégicos é quando eu traduzo essa bandeira em alguns números, em alguns indicadores. Então, nós não vimos isso na nossa imersão, mas isso é bem importante, porque imagina que eu tenho uma bandeira que chama-se reestruturação física. Nós precisamos agora, está caindo de maduro, olhar para isso e fazer alguma coisa. O que é um objetivo estratégico? Um objetivo estratégico é quando eu coloco uma mensuração. Então, por exemplo, a reforma do ponto físico ou a construção de uma nova rampa de acesso passa a ser um objetivo estratégico. Se a minha bandeira pode ser equilíbrio financeiro ou visibilidade, o meu objetivo pode ser, eu preciso ter ali né, um caixa de apoio de X reais, por exemplo. Então, você vai traduzir cada bandeira num objetivo. Lembrando que o objetivo ele é formado por uma meta e um prazo. Então, eu coloco a meta, eu preciso de X mil reais em caixa até a data tal. Eu preciso reformar a ala de baixo da entidade até a data tal. Cuidado para não confundir objetivo com a ação que a gente vai chegar lá. Então, os objetivos nos levam, eles fazem uma ponte juntamente com as bandeiras do hoje, que é a nossa missão, com o amanhã, que é a nossa visão. Vocês lembram que a gente exercitou isso, a gente colocou a missão e a visão, usamos os mentores do núcleo até para exemplificar isso, e colocamos as bandeiras no meio. Então, a gente está formatando uma ponte formada pelas bandeiras. Por quê? Porque a bandeira é uma partezinha da visão. Para eu ser o que eu quero ser daqui a um ano, dois, eu preciso concretizar as minhas bandeiras. E ela é mais fácil de lembrar e compartilhar, inclusive de pregar na parede. E olha só como que a coisa vai começando a se compor. Imagina que a minha bandeira, então, seja equilíbrio financeiro, e eu traduzo o objetivo estratégico 1 para suportar essa bandeira. Então, o que seria o objetivo estratégico? Ter lá um caixa de reserva para emergências. Imagina que a bandeira 2 seria a capacitação dos nossos voluntários. Eu preciso olhar para isso agora. Qual é o objetivo? Treinar o número de funcionários X até a data tal. E assim a gente vai separando bandeiras e objetivos que começam a nos densificar, materializar o nosso planejamento estratégico. Por exemplo, quero garantir um fundo de reserva. Qual é a bandeira? Equilíbrio financeiro. Então, garantir um fundo de reserva até a data tal, e qual é esse valor, traduz um objetivo. Crescer em atendimento 50% é um outro objetivo. Consolidar o nosso novo modelo é um outro objetivo. Aqui são exemplos, vocês precisam buscar o objetivo de vocês. Espero que estejamos juntos até aqui, daí nós vamos novamente exercitar antes de entrar na próxima etapa, e a gente exercita
vocês já sabem disso, sacando lá a nossa planilha. Vamos para a nossa planilha. Mudamos de aba aqui onde está escrito Objetivos Estratégicos. E aqui eu tenho espaço para preencher as bandeiras. Vou aumentar um bocadinho mais aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, aqui nas bandeiras, lembrando que a bandeira cria uma ponte entre a missão da entidade e a visão de futuro. Captação de recursos, pode ser uma bandeira que eu preciso para 2024. Processos, a gente precisa olhar para isso. Divulgação, barulho, comunicação, equilíbrio financeiro. Então, você vai escolher 4 bandeiras, eu sugiro que não muito mais do que 4, que senão complica. E a bandeira é o fim, o meio vai ser o teu objetivo, que vai vir dos projetos daqui a pouco. Então, te acalma que a gente vai juntar isso tudo. Aqui eu já estou dando exemplo de objetivos táticos, que são os seus projetos, que a gente vai chegar lá. E do lado de cá, você vai colocar os seus objetivos estratégicos. Então, por exemplo, captação de recursos. Então, o meu objetivo estratégico pode ser captar X mil reais, junto a, por exemplo, empresas privadas, até janeiro de 24. Então, isso aqui eu traduzi um determinado objetivo. Se é processos, organizar toda a rotina administrativa da entidade até março de 24. Assim, eu estou criando objetivos. Divulgação, marketing, comunicação. Aí vocês vão escolher. É claro que a partir da bandeira, você vai traduzir equilíbrio financeiro, ter um fundo de reserva de X mil reais até data tal. Então, você vai preencher os seus objetivos nesse momento, que representem uma meta para as suas bandeiras. Tá bem? Como eu comentei, não se preocupem aqui com essa parte, que essa parte ela vai trazer automática dos projetos que nós vamos olhar agora. Então, você vai respirando, vai usando o teu tempo, vai pausando e vá construindo. Chegamos na etapa do quadro de alavancas. Na imersão, a gente não olhou desse jeito, nós fomos direto para projetos. Mas o quadro de alavancas, ele nos ajuda a... Lembra da SWOT que a gente construiu agora, pouco, ou talvez no teu caso já construiu uma semana passada, não tem problema, o tempo é seu. Nós criamos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E agora a gente começa a olhar e correlacionar isso. Tá, mas para quê? Então imagina assim, ó, que eu olho internamente e vejo, cara, a minha entidade está super organizadinha, está redonda, está nos trinques. Eu sei que eu tenho uma expertise muito grande, voluntários engajados, então eu tenho uma força bem bacana. Mas daí eu pego e olho para as fraquezas, eu sei também que a minha entidade tem algumas coisas que precisa. Por exemplo, eu precisaria de mais voluntários remunerados, porque ou colaboradores, porque está chegando no limite. Eu precisaria de uma estrutura, por exemplo, de comprar alguns equipamentos ou fazer uma pequena reforma, porque eu sei que aquela ala, aquele espaço é uma fraqueza. Olhei para dentro. Olho para fora. Bom, eu tenho recursos disponíveis, muito recurso, mas eu preciso escrever um projeto, eu preciso estar organizado. Olho para fora. Ameaça. Pô, se eu não pegar esse recurso, cada vez ele vai vir menos, ou pode até se extinguir. Olho isso e começo a traçar o que a gente chama de projetos. Não adianta eu ter força aqui, dentro de casa, e fraqueza lá fora. Eu tenho que abrir um projeto estratégico que é, bom, vamos fazer um projeto para escrever e conseguir captar recursos. Vamos escrever um projeto, então, por exemplo, esse caso seria um projeto de cunho de captação. Lembra da bandeira, cada bandeira tem um objetivo estratégico e tem um projeto que suporta ela, nós exercitamos isso. Imagina que a minha bandeira seja equilíbrio financeiro. Então, quem é? Eu coloquei um objetivo de captar X mil reais em empresas privadas e públicas. E qual é o projeto que eu vou fazer? Eu vou fazer um projeto de captação de recursos. Mas eu posso fazer um projeto que use fraquezas, que minimize fraquezas e que também até neutralize ameaças? Claro. Então, eu posso fazer um projeto
de utilizar recursos que a gente já sabe que teremos para fazer uma reforma, que é transformar uma fraqueza que eu tenho em força e, ao mesmo tempo, atender muito mais gente, que é uma oportunidade. Ou eu posso usar minhas forças, que é eu consigo atender muito mais gente agora, e eu neutralizo uma ameaça que poderia ser alguma finalização de captação, algum projeto de apoio que você tem aí, alguma empresa que pode estar mudando de ideia, de parar de apoiar. Então, eu uso a minha força para fazer acontecer, entregar para eles um número bem bacana que brilha os olhos e fala, não, vamos manter esse apoio. Então, você vai usar a sua matriz SWOT correlacionando oportunidades, fraquezas, ameaças e forças, oportunidades de qualquer forma que você quiser. E aqui o tipo de projeto é o menos importante para a gente agora. O que interessa saber é que entre a missão, que é o que nós somos, e a visão, que é o que seremos, nós temos as bandeiras. Você escolheu aí 4 bandeiras. Cada bandeira você colocou um objetivo estratégico, que nada mais é que uma meta e prazo. Então, para a bandeira financeira, você colocou uma meta e prazo, para a bandeira de atendimento, você colocou uma meta e prazo, e assim sucessivamente. Embaixo desse objetivo entra o projeto, que também tem que ter um nome. Projeto Tio Patinhas, é o projeto que vai organizar financeiramente a entidade. E aí a gente está chegando perto das famosas ações. Não confunda esse projeto estratégico com o projeto que a gente vai escrever para captar recursos. Lá é um projeto específico para captação. Aqui é um projeto que faz aquele projeto e vários outros acontecerem na sua entidade. Então, lembra que a gente viu isso aqui? Essa figurinha agora há pouco. Se você troca, os objetivos táticos são os projetos que lá estão. Então, eu tenho aqui a minha visão de futuro, eu tenho a minha bandeira e os meus objetivos, e eu tenho projetos. No nosso caso, nós vamos trabalhar uma bandeira, um objetivo e um projeto. Então, se você tem 4 bandeiras, nós vamos ter 4 bandeiras, um objetivo por bandeira, são 4 objetivos, e um projeto para cada bandeira. Essa é uma estrutura bem bacana que eu tenho certeza que vai mudar o jogo. Então, imagina que você colocou ali que quer crescer o atendimento em 50% ou em 10%, consolidar um novo modelo, e eu vou ter ações ali onde os objetivos operacionais que vão aparecer, e são ações que vão estar dentro de cada projeto. Eu acho que mostrando na planilha vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, eu só estou mostrando, empurrando essas bolinhas para frente, nesse esquema de espinha de peixe, para mostrar que tudo vai contribuindo para que eu, através da ação do projeto, contribua para o objetivo estratégico e contribua para a bandeira que me leva para a visão de futuro. Então, para que isso, Fábio? Para que todos dentro da entidade saibam qual é a parte que me cabe, qual é a parte que me cabe, ou seja, para que eu estou fazendo isso? Porque a tua ação contribui para esse projeto, que contribui para esse objetivo, que contribui para essa bandeira. Se você fizer isso, todas as bandeiras se somam, todos os projetos se somam, todos os objetivos vão ser atingidos e a nossa visão vai ser alcançada. Estamos juntos até aqui? Respira aí, se tiver complicado já sabe, tem como pedir ajuda. Vamos lá para a nossa planilha poderosérrima e vamos aqui então olhar a planilha. E nessa aba projetos aqui, ó, é onde nós vamos elencar. Então imagina que no nosso caso vamos colocar projeto Atenda Mais ou Acolha Mais, por exemplo. Vai ser o nosso projeto de cunho de atendimento. O nosso projeto, no nosso caso e-commerce aqui, vai ser um projeto cacarejar. Ou seja, fazer barulho, atrair, conseguir. O nosso projeto aqui, reinvenção financeira, pode ser, no nosso caso. E nosso projeto aqui, organiza geral. Então, vamos imaginar que vocês analisaram o SWOT de vocês e vocês têm uma bandeira linkada à questão de atendimento, uma bandeira linkada à comunicação, ao marketing, eu preciso fazer barulho da entidade, uma bandeira conectada à questão financeira e uma administrativa. A questão do GUT eu não vou passar com vocês, porque não vejo que ela seja relevante agora, é uma forma de priorização apenas, mas você usa essa aba para escrever aqui o nome dos seus projetos. Tudo é importantíssimo ter nome. Quando eu preenchi lá, eles vieram para cá, como eu comentei um pouco antes.
que é o quê? São os objetivos táticos do meu projeto. Ele é um meio para que eu atinja a minha bandeira e o meu objetivo estratégico. Então, imagina aqui, ó, captação de recursos, eu vou usar, só que eu só vou inverter para ficar certinho. Deixa eu só ver aqui. Aqui nós estamos, ó, captação de recursos, processos, divulgação e marketing e equilíbrio financeiro, né? Então, no caso aqui, o primeiro é captação, então eu vou botar o cacarejar aqui. Então, vocês façam isso, porque o cacarejar é fazer barulho, né? Então, fazer barulho. E eu venho aqui na aba e vejo, bom, projeto cacarejar é um meio para que eu atinja o quê? Captação de recursos, e eu tenho um objetivo a cumprir. Ótimo. Segundo é processos. Então, eu venho aqui, se é processos, eu posso organizar. Então, realmente falar que essa reinvenção de processos, reinvenção financeira, ela pode ser o caminho para a gente. Divulgação e marketing também. Equilíbrio financeiro vai ser o último. Então, eu vou colocar aqui, equilíbrio financeiro, eu vou botar o projeto, o último aqui vai ser esse equilíbrio financeiro. Reinvenção financeira. Você pode ver que eu faço sempre o mesmo exercício, dei nome, ele é um meio para o equilíbrio financeiro e para ter uma reserva XYZ. Vamos ver esse aqui, processos, vocês vêm aqui e determina um projeto ligado a isso. Vou colocar o Organiza Geral aqui, ó. Então, o Organiza Geral vai ser um meio para que eu tenha os processos organizados e organize a empresa como um todo. Aqui, bandeira captação, bandeira processos. Vamos botar essa bandeira aqui como atendimento. Estou usando exemplos e você vai fazer aí. Então, imagina que atendimento eu também preciso de um projeto. E qual que seria o projeto? Esse terceiro aqui. Projeto Acolhe Mais. Então, dê um nome criativo para o seu projeto e, a partir do momento, levando em consideração o SWOT, você vai, então, o projeto Acolhe Mais é um meio para você ter a bandeira atendimento concretizada e um objetivo, que a gente já deveria ter escrito aqui, acabei não escrevendo, atender pelo menos 1.000 jovens em situação vulnerável até julho de 24. Aí a data você escolhe. Então, vocês vão ver que a gente vai formatando agora aquela ideia de ter as bandeiras criando uma ponte entre missão e visão, ter um objetivo para cada uma delas e, naturalmente, ter agora os seus projetos. Tá bem, pessoal? Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Já estamos chegando no finalzinho, e esse finalzinho, ele é bem simples, porque agora você apenas vai priorizar e estratificar. No caso de vocês, como a gente está trabalhando com 4 projetos, é bom ter claro qual é a priorização. E, por fim, você vai amarrar tudo. Amarrar tudo significa ter uma visão geral como essa, que você tem um mapa estratégico, com projetos estratégicos, com bandeiras e objetivos, com uma identidade dada por missão, visão e valores, uma análise ambiental, e você dá uma olhadinha, desculpa, em tudo isso aqui que a gente passou, grupo de interesse, core business, cliente-alvo, fator escrito de sucesso. A gente construiu tudo isso aqui. E é claro que você também pode dar mãos, dar asas à sua criatividade, mãos também, por que não, né? Para fazer aí um entendimento que entre o hoje, a razão da existência da sua empresa, e o amanhã, a visão, o planejamento estratégico, lembrando que os valores estão sempre presentes, os valores estão sempre norteando esse caminho, a gente vai ter projetos que nos levam do hoje para o amanhã. Por último, e não menos importante, para a gente encerrar de vez, aqui na nossa queridíssima planilha tem uma aba de projetos para que você faça uma estratificação do seu projeto. Então, aqui está como exemplo Venda Mais, vocês podem usar aquilo que quiserem, você que vem aqui troca a data, então eu vou botar 2023,
ele vai trocar. O que você faz? Você vai estratificar o seu projeto. Então, o projeto você vai estratificar primeiro em 5 passos, são esses em amarelo, aqui tem 4 passos, olha. São 4 macro passos. Depois, cada passo desse, você vai dizer como vai fazer, quem vai fazer, qual é a data. E tem uma cronologia aqui, que é o realizado e o previsto. Tanto no realizado como previsto, o previsto, se eu acho que isso vai acontecer em outubro, eu vou usar o número 1 aqui, ó, e ele vai preencher automaticamente. Já no realizado, eu vou usar o número 2 para dizer que está em andamento, que é o verde, o número 3 para dizer que está atrasado, ou o número 4 para dizer que está finalizado. Se preocupa em primeiro enxergar nos projetos, que é o fundamental, já que essa parte aqui de estratificação é o nosso grande objetivo do nosso encontro, que faremos juntos. Já tem data marcada, então se liga aí. Busca saber, fecha a tua agenda, faz essa tarefinha de casa no teu tempo, pausando o vídeo, assistindo quantas vezes precisar. Chama os mentores do Núcleo de Estratégias Empresariais, porque nós estamos à disposição na CDL para ajudar vocês. Pede o apoio aí do CIE, conforme for necessitando, e estamos juntos. Vamos fazer, com certeza, um futuro muito melhor, porque cuidar do cuidador é atuar estrategicamente. E atuar estrategicamente é cuidar do cuidador e de todos aqueles que cerqueiam a sua entidade. Um beijo no coração de todos, estou à disposição aqui também, qualquer coisa, só levantar a bandeira. Valeu, um abraço.